Bom dia, bom dia! Sejam muito bem-vindos a mais uma live. Que gostoso estar aqui com vocês, preciosidade estarmos sentados aqui junto à mesa. E quero dar muitas boas-vindas, viu, a todas essas mulheres que estão aqui assistindo e que vão nos assistir aí durante o dia, né? Se você está entrando na gravação, você corre um pouquinho para frente que eu vou cumprimentar quem está aqui. E a gente já entra no conteúdo. Nós estamos falando de uma vida com sentido e hoje nós vamos falar da liberdade, esse tema que é tão caro para a logoterapia, para o Viktor Frankl, e é caro para nós também, né? Somos seres livres, afinal, ou não somos? Vamos conversar um pouquinho, viu, sobre isso. Bom dia, Cícera, minha linda. Vivi, tá aí, Camila. Bom dia, Vivi. Se puder me ajudar a mandar nos grupos, vai ser bênção demais, minha linda. William, bom dia. Elis, lindona. Vamos lá, gente, vamos começar. Olha só. Espero que estejam todos bem, alegres, prontos, dispostos, né? Ontem nós estávamos vendo que José Maria Escrivá fala que a alegria ela é uma decisão, então que a gente tome essa decisão de nós termos um dia hoje incrível, da gente aprender, de permitirmos que o Espírito Santo do Senhor sopre aqui agora, né? Na nossa mente, na nossa razão, que sopre nos nossos corações, nas nossas emoções, para que isso possa cair na nossa mão, para que depois dessa live nós possamos agir, e agir com sentido, agir com alegria, agir com assertividade, né? Que é por isso que a gente tá aqui. Gracinha, gente, a Elisa, ela vai na missa. Elisa, você vai todo dia na missa? Que coisa mais linda, que gracinha, né? Entregando aí o tempo dela, o comecinho do dia, para aquilo que é importante, né? Acho muito lindo isso, viu? Parabéns, gatona. Ontem nós falamos, né, sobre as 3 coisas mais importantes e que são essenciais e o resto é acessório. Bom dia, José Carlos, bom demais ter você aqui, viu? A Jucimara, 6 da manhã, que gostoso, Elis. Otacilene, nossa, que diferente seu nome, que bonito, meu também é diferente. Ludoana, Otacilene, Carla, bom dia. Gente, olha só, vamos lá. Se sintam todos aí abraçados, bem recepcionados. Vamos começar a falar sobre esse tema que é a liberdade. A gente está falando sobre o sentido da vida, né? Fiz um mapinha aqui para nós podermos não nos perder, porque é um assunto denso. Nós temos falado do desejo de sentido que o homem tem. Então, todo ser humano, Deus colocou em nós, inscrito em nós, um desejo de sentido. Esse desejo de sentido é um desejo de Deus. Gente, quem tá com papel e caneta, tá? Escreve. Não confia que você vai guardar tudo que vai ficar na sua cabeça. Escreve com a sua mão, ao invés de digitar, isso aí te ajuda a memorizar, tá? Pra quê, Dona? Eu não vou dar aula disso depois. Tem problema não. Aquilo ali vai ecoar em você, tá? O Espírito Santo vai falando com a gente durante o dia, e você volta, dá uma lida de novo, aprende, é assim que a gente vai crescer, né? Assim que o processo é feito, tá bom? Então nós estamos falando que o homem, ele sempre procura um significado para a vida. Por quê? Porque ele tem um desejo, ele tem uma sede de sentido. Isso está no coração do homem, tá? Então a gente está sempre nessa busca, né? Então a gente tende a ver um homem, agora olha só, o que eu quero falar com vocês hoje na live, né? O objetivo da live é que apesar da gente saber que o homem é chamado para esse encontro com Deus, e nós somos livres para isso, né? Hoje eu até coloquei nos grupos, olha só, tá lá em Gálatas 5:1. Foi para a liberdade que ele vos chamou e não vos submetais outra vez a um jugo de escravidão. Eu acho isso aqui tão lindo. Nós todos fomos chamados para a liberdade. Jesus pagou um preço alto, né, para que nós tivéssemos essa liberdade. O preço da cruz, um preço de sangue. E será que a gente tem usufruído? Será que a gente tem se visto como ser livre? Será que a gente vive como um ser livre? Viktor Frankl, ele vai discutir isso na teoria dele. É isso que eu quero apresentar para vocês, para a gente poder pensar se o jeito que a gente pensa, as coisas que a gente proclama, se tem sido aquilo que a gente tem vivido. Para quê? Para a gente sair daqui com coerência, tá? Uma vida bem vivida é uma vida coerente, é uma vida que aquilo que eu penso, aquilo que eu falo, casa com aquilo que eu faço.
Se eu falo muitas coisas, mas eu faço as coisas diferentes, eu tenho uma vida incoerente. E aí eu tenho angústia, eu tenho tristeza, eu sofro. Então a gente precisa cada vez mais ir caminhando nessa coerência da vida. E hoje eu quero apresentar para vocês, provavelmente, algumas incoerências aí no seu discurso, né? E no seu jeito de viver. Pra gente poder, pra quê? Pra te apontar um erro? Não é isso não. É só pra gente poder realinhar a rota. Tá bom? Nós vamos fazer isso junto. Faz sentido? Oh, meu Deus. Ó, quem puder mandar os aviãozinhos, gente, eu agradeço. Porque a hora que eu engato, vocês já viram que eu não tô conseguindo nem beber água, né? Quando eu faço aqui com a Sil, eu paro, bebo uma água, mas só com vocês eu engato e bora lá. Então, vamos lá. Então, olha só. Apesar da gente saber que o homem foi chamado para liberdade, né? Que Jesus pagou um preço caro para nós na cruz, a gente tem uma tendência de ver o homem. Qual que é essa tendência? É a tendência de ver ele como um ser que reage, um ser que está sempre reagindo a estímulos, né, externos. Então eu sinto medo de alguma coisa, eu corro. Eu sinto nojo de alguma coisa, eu me afasto. Eu tenho ansiedade de algo, eu evito. Então esse é o homem que reage a estímulos externos. Ou um homem que reage a estímulos internos. Ai, que vontade de comer uma torta, eu como. Que vontade de namorar, eu namoro, né? Então, será que o homem é isso? Será que nós somos, né, definidos pelos nossos estímulos? Nós somos esse ser que reage ou por estímulos externos ou internos, ou uma pessoa que obedece aos próprios impulsos? Será que a gente pode reduzir o homem assim? E, gente, olha que interessante. Muitas vezes a gente fala assim, não, Ludo, mas eu não penso que o homem é assim. Mas às vezes a gente fala, poxa vida, né? Aquela moça também estava com aquela saia curta. Quem nunca escutou isso? Era como se uma saia curta provocasse algo no outro que fosse incontrolável. É como se ele não conseguisse conter aquele instinto, aquela vontade dele. Então ele precisa ali e agir, ele precisa ali fazer algo, porque ele viu. Olha, eu tava de dieta, mas eu fui na festa e vi um bolo e, nossa, eu vi um bolo, né, Ludo? E o bolo é uma delícia, eu fui lá e comi. É como se eu não tivesse dentro de mim uma liberdade para dizer não pro bolo. É como se eu fosse muito mais instintiva, eu ajo muito mais por instinto, muito mais pelos meus impulsos do que pela minha vontade, por aquilo que eu quero alcançar, tá? Então é essa discussão de hoje, né? Jesus nos deu uma liberdade, ele pagou um preço pela nossa liberdade, mas será que se a gente se reduz ao tamanho de bicho, a impulso e a instinto, será que a gente faz jus a essa liberdade que Jesus pagou para nós? Será que a gente tem vivido uma vida que é uma vida liberta, uma vida digna, uma vida honrada? Faz sentido, gente, eu propor esse negócio? Vocês acham que isso aqui ajuda? Me conta aí. Vai me falando no chat que eu já vou ler, tá? Me fala que pensamento que isso passa, se vocês se veem escravos de algumas situações, se vocês também se veem falando do passado. Nós vamos conversar um pouquinho sobre isso hoje, dando desculpa, né? Então, olha só, o Viktor Frankl, ele vai falando que a pessoa humana, ou ela é autônoma, ou ela é autômata. O que é uma pessoa humana autônoma? É aquela que olha as situações e que toma decisões. Então, ela tem autonomia para tomar decisões. E o autômato? O autômato, ele está no automático. Então, é quase como se ele já fosse programado, tá? Então, olha só, quando eu vou explicar a minha vida, falar assim, Ludo, tô te achando tão... eu vejo você e te acho muito nervosa. Você é extremamente irritada, nervosa, tá sempre gritando, tá sempre apressada. Por quê? Por que você é assim? Aí eu vou falar assim, sabe o que é? É que a minha mãe, ela é muito ansiosa. Minha mãe é muito nervosa. E aí eu sempre vi minha mãe fazer as coisas de um jeito correndo. Minha mãe sempre gritou. Meu pai gritava muito. E aí é por isso que eu sou assim.
Ou então, isso acontece muito também, a gente vê alguma notícia de jornal, e aí fala lá que fulano de tal sequestrou ciclana, né? E aí vai falar do fulano. E o que o jornalista faz? Ele vai lá na vida do sequestrador e vai mostrar assim, fulano de tal nasceu no bairro X, que é perigoso, teve os amigos Y, que eram más companhias, o pai e a mãe abandonaram quando ele tinha tantos anos. O que é isso, gente? Isso aí é a gente começar a olhar as pessoas e as ações que aquelas pessoas têm, justificando naquilo que passou, na história que aconteceu. Mas se eu valorizo isso, se eu olho para alguém e eu valorizo a história que passou e aquilo que aconteceu, vocês vão concordar comigo que eu tô falando que essa pessoa ela é muito mais autômata do que autônoma? Por quê? Porque eu tô falando que se isso acontece, tal coisa vai acontecer. Eu tô justificando um ato dela em algo que aconteceu anteriormente. Me conta se vocês estão comigo, se vocês estão me acompanhando. Eu tô batendo aqui no vitimismo. Porque o vítima, ele tem uma justificativa que ele é autômato. Que as coisas se justificam no passado dele. É por isso que a pessoa pode ter 40, 50 anos de idade. Quando você vai perguntar assim, por que a sua vida é assim? Ele vai falar, porque meu pai fez isso. Porque minha mãe fez aquilo. Porque meu empregador foi injusto comigo em tal coisa. É o vítima da questão. Ele não se responsabiliza. E por que ele não se responsabiliza? Porque ele não se vê em liberdade. Ele se vê preso. Ariane acompanhando e apanhando. Ai, meu Deus, que a surra sirva para algo, viu, Ariane? Em nome de Jesus, vou aqui orar pela sua vida. Adriana tá falando que faz sentido. Gente, vamos tomar cuidado com aquilo que sai da nossa boca. A gente justifica muito. Ó, o fulano me tirou do sério e eu briguei com o fulano porque o fulano fez tal coisa. Não, você escolheu sair do sério, porque senão eu tenho que entender que você é autômata e não autônoma. Gente, nós somos seres autônomos ou autômatos? Como que você tem agido no mundo? E aí eu acho isso aqui muito incrível, porque as pessoas que estão aqui, provavelmente elas acreditam em Cristo. E Cristo veio para liberdade. Ele veio para nos libertar, ele veio para trazer paz sobre as nossas vidas, para tirar o peso do ombro. Mas o que a gente faz? A gente não vive essa liberdade, a gente vive vida subhumana. A gente se compara com máquina, a gente se compara com bicho, e a gente fica dando desculpas. Contando história, e aí a gente não entende por que a gente não vive a vida que a gente quer viver, porque a vida que a gente quer viver só vai poder ser vivida na liberdade. A liberdade, ela inclui responsabilidade. Não existe liberdade sem responsabilidade. Frankl fala disso. Ele fala que lá nos Estados Unidos, do jeito que eles construíram uma estátua da liberdade, deveria construir do outro lado uma estátua da responsabilidade. Porque se existe liberdade, existe responsabilidade. Mas a gente tem agido como ser autômato. A gente tem se justificado. A gente tem se colocado como vítima. Gente, vou dar um exemplo para vocês quentinho que aconteceu na minha casa hoje. Bom dia, Morena. Olha só o que aconteceu hoje. A Ana foi convidada para participar de uma feira de crochê na escola. Porque ela começou a fazer crochê tem 2 meses e ela começou a fazer uns mushrooms, uns cogumelos de crochê. E aí, só que a Ana, ela é empolgada igual a mãe dela. E é incrível, gente, os filhos, né? Ele, se for para pegar algo de defeito nosso, parece que potencializa os defeitos. É isso que eu percebo hoje, assim. Por isso que a gente precisa muito se ordenar para ajudar nossos filhos a se ordenarem. Bom dia, Bam. Muito bom ter você aqui, viu, lindona? E aí, gente, sabe o que aconteceu com a Ana? Ela pegou essa feira e junto com essa feira, ela pegou mais 1 milhão de coisas. Ela faz 1 milhão de coisas. Só que ela é criança, né?
Então ela tem uma dificuldade de organizar os horários dela, com todas as coisas que ela quer fazer. Então ela tem os livros para ler, ela tem crochê, ela tem natação, ela tem piano, ela tem a dança, porque ela quer fazer tudo. Eu já tentei, falei, filha, não faça todas essas coisas, tem que ter dia de folga, tem que ter dia de descanso. Enfim, resumindo a história, ela pede para eu acordar às 6 da manhã para fazer esse crochê. Eu comprei um relógio para ela, mas ela não gosta do barulhinho do relógio. As meninas não têm celular, né? Então ela fala, mamãe, então você me acorda, tá bom. E aí hoje eu não acordei ela às 6 da manhã, porque ontem ela estava na igreja ensaiando para cantar na festa de Natal. Chegamos muito tarde, era quase 11 horas da noite. Falei, a Ana precisa dormir. Então deu 6 horas da manhã, eu não acordei. Fui acordá-la às 7. Bom dia, Márcia. Ei, tô te devendo um WhatsApp, hein? Acabei de lembrar, vou te mandar. E aí, gente, ela ficou muito brava comigo, porque ela falou assim, mamãe, eu não vou entregar isso aqui por causa de você, porque a feira é amanhã e você não me acordou às 6. Eu falei, epa, e hoje ela tem escoteiro, depois da aula. Eu falei, filha, peraí, você ia trabalhar 1 hora hoje, né? Sim. Eu falei, depois da aula você tem 4 horas, né? Sim. O que você ia fazer hoje de manhã? Eu ia dar para eu fazer um lanche, um cogumelo. Eu falei, então tá, então nós vamos fazer o seguinte, você não vai pro escoteiro, você vai fazer o seu crochê. Você tem 4 horas, então você vai fazer 4. Pronto, você consegue fazer 4, resolveu. Mas ela tava nervosa. Não, mamãe, você devia ter me acordado às 6. Não vai dar certo porque você me acordou. E aí eu deixei ela lá no quarto, falei, Ana, você vai chorar, vai orar, depois você volta e conversa com a mamãe. Aí ela desceu, pediu desculpa. E aí eu falei assim, ela falou, mamãe, eu preciso que você cumpra aquilo que você falou, porque você falou que ia me acordar. Mas, gente, eu não falei que eu ia acordar hoje às 6 da manhã. Aí eu falei assim, Ana, deixa um momento te falar uma coisa, você precisa se responsabilizar, e isso aqui, gente, serve para cada um de nós. Você precisa se responsabilizar por aquilo que você pega para cuidar. Ninguém tá pedindo para você pegar nada. Você não é obrigada a pegar nada. A vida não te obriga. A vida não fala, isso aqui é seu. Nós escolhemos. A maior parte das coisas são escolhas nossas. Mas a partir do momento que eu escolho, eu tenho responsabilidade. Então, eu tenho liberdade para escolher. Mas a partir do momento que eu escolho, eu tenho responsabilidade não só de entregar aquilo, mas de ser o melhor que eu puder ser. Eu falei, minha filha, e eu não vi na sua vida, nesse último mês, você sendo diligente para entregar o melhor que você podia entregar. E agora você tá brava com a mamãe, colocando a culpa em mim, de uma falta de organização sua. Se você me pedisse ajuda, eu poderia te ajudar, mas você não pediu ajuda. Você tá aí fazendo 1000 coisas. Você fez luva para você fez chapéu pro seu pai, você fez um tanto de coisa e não fez aquilo que deveria ter feito. Gente, olha só, isso chama procrastinação. A menina trabalhou muito, ela fez muito crochê, mas totalmente desorganizada. Ela não fez aquilo que deveria ter feito. E aí agora ela tem que entregar, ela não tem para entregar, tem pouca coisa para entregar. Ela até tem, ela é muito exigente com ela. Falei, o que você tem? Ela foi falando lá o que ela tem, mas o que é mais, né? Mas enfim, resumindo a história, nós precisamos ter responsabilidade na liberdade que nos é dada, tá? Então, ser humano, isso, Jéssica, foi eficiente, mas não foi eficaz, perfeito. Na responsabilidade que eu tenho, eu preciso ali responder, né? Responsabilidade é isso, é a capacidade de responder bem ao chamado da vida. A vida me faz um chamado e eu respondo, isso é ser responsável, tá? Então, com isso, a gente é um ser livre que age com responsabilidade. Então, se a gente perguntar para algumas teorias psicológicas, por exemplo, se a pessoa humana é livre, eles vão falar, sabe o que eles vão falar? Eles vão falar assim, não é livre. Por quê? Porque ela tem alguns condicionantes, tem algumas coisas que aconteceram na vida dela e que por causa disso eu posso inclusive predizer passos futuros que ela vai ter. Gente, isso aqui é muito incrível. Vê se a gente não faz isso, né? Não são só teorias psicológicas, a gente faz isso. Às vezes a gente olha para o marido e fala assim, ixi, já sei o que esse aí vai falar. Já sei o que ele vai fazer, porque eu te conheço. A gente não faz assim?
Porque eu te conheço, eu já sei o que você vai falar, eu já sei o que você vai fazer, eu já sei como que você vai se comportar. O que eu tô fazendo? Eu tô tirando a liberdade dessa pessoa. Ela pode até ter uma tendência para agir de determinada forma. É óbvio que ela pode ter uma tendência, né? Se eu olho aqui, convivo com a Jéssica todo dia, eu vou vendo o jeitão da Jéssica de fazer as coisas. Mas a Jéssica não é livre para fazer as coisas de um jeito diferente? Sim ou não, gente? Ela é livre, ela pode fazer tudo diferente. Por que ela não faz? Não é por não ser livre, mas é porque todos os dias ela escolhe fazer as mesmas coisas. Porque fica reverberando dentro dela, possivelmente, uma historinha. Eu faço isso por causa disso. Eu sou assim por causa de tal coisa. É fulano que me formou assim. Meu pai e minha mãe me criou desse jeito. Se tivesse sido diferente, eu era uma outra pessoa. E aí você fica repetindo essa história, como se todos os dias Deus não renovasse o dia para você. Como se ele não te desse um milagre todos os dias, de um dia novo. Existe uma Jéssica nova todos os dias, uma Ban nova todos os dias, uma Márcia nova todos os dias, mas que escolhe repetir processo e repetir padrão. Ou porque não pensa sobre as coisas, só sai fazendo, automaticamente, voltou lá, né? O ser humano autômato e não autônomo. Ou porque acha difícil, ou porque é vítima da circunstância. E aí é complicado, porque se você é vítima ou se você não pensa, provavelmente você vai ficar repetindo padrão. Quem repete padrão é máquina, ser humano não repete padrão. O ser humano, ele sempre busca a excelência. Por isso que a gente tem uma vontade, uma sede de sentido. A vontade e a sede de sentido nos coloca na rota da excelência, nos coloca na rota da diligência, nos coloca na rota da responsabilidade. É por isso que quem eu sou hoje não serve de jeito nenhum para quem eu sou amanhã. Se eu não me aperfeiçoo e se eu não me refino, eu tô vivendo vida de máquina. Você não foi criada para viver vida de máquina. Quando você fica triste, frustrado, irritado, é porque você provavelmente está vivendo uma vida sem sentido, que é uma vida de máquina, uma vida que compara a vida de cachorro, a vida de rato, a vida de impressora. E pelo amor de Deus, gente, sua vida é humana. Se você não viver uma vida humana, cheia, na sua integralidade, você não vai conseguir ter responsabilidade na liberdade. E aí, às vezes, você até tem uma liberdade, mas você faz o quê? Meleca com ela. Você faz meleca, você vai para os vícios, você não vai para as virtudes. Nós podemos conversar sobre isso depois, tá? A Cícera, não quer ser vítima das circunstâncias. Amém. Então, se responsabilize. Fala o que aqui é meu, viu, Cícera? Eu tô vivendo isso aqui. Não gosto dessa parte aqui da minha vida. Então, o que eu vou fazer? Vou agir com excelência, porque a isso a vida me deu. Tá aqui, tá hoje. Mesmo que eu peguei com as minhas mãos, é o que eu tenho hoje. Mas agora eu vou romper. Eu vou alavancar. Eu vou ultrapassar. Eu vou transcender. Que é uma outra palavra que Frank usa muito. A Morena, somos quem queremos ser, só que tem pessoas que transferem as obrigações. Isso, Morena, tem gente que transfere as obrigações. Você vai pegar ou você não vai pegar? Isso depende de você. Gente, sempre depende de você. Tem coisa que para aqui. Tem fala de pessoas que eu não pego. E eu paro antes de chegar em mim. Eu falo, vou te devolver. Já contei isso pra vocês com meu marido. Já fiz isso muito. Hoje ele não faz isso mais. Mas há um tempo atrás, há uns 5 anos atrás, sei lá, 3, 5 anos atrás, às vezes ele falava assim, Ludoana, porque você é isso. Eu não era aquilo. Ou você tem que fazer isso. E aí eu falei, eu não sou isso, te devolvo. Eu sei que eu não sou. Eu não tenho que fazer isso, eu te devolvo. Porque eu não quero peso sobre a minha vida. Gente, eu não quero peso. Uma fresquinha, ó. Essa semana, a gente tá fazendo Natal na nossa casa pela primeira vez e eu tô achando muito legal. E aí, a minha família mora no Brasil, né? Então, é a família dele que tá aqui, que nós vamos receber. E aí, eu falei pra ele assim, semana passada, eu falei, nossa, queria fazer um grupo do WhatsApp pra gente poder fazer um amigo secreto, né? E aí, eu fui fazer o grupo, eu não tinha uma foto da família. Eu falei assim, nossa, eu queria uma foto da família. E aí, eu deixei para outro dia.
Esse dia que eu ia fazer, que eu não fiz, ele me perguntou se eu tinha feito. Aí eu falei assim, meu bem, não fiz porque eu tava sem a foto da família. Eu falei, que bobeira, né? Podia ter posto uma foto de Papai Noel, de Natal, de vela, de qualquer coisa e ter feito, mas eu não fiz. Eu falei, agora eu vou ter que fazer amanhã, porque hoje eu não vou mexer com o celular mais, que eu tenho um horário que eu desligo o celular. E aí ele fez o grupo de madrugada e acordou no outro dia e veio falar pra mim, Luda, eu fiz o grupo que você não fez. Gente, eu falei, hã? Eu falei, meu bem, como assim? Você tá bravo que eu não fiz o grupo? Ele falou assim, não, eu tô bravo que você falou uma coisa e você não fez. Eu falei, mas eu vou fazer. Eu falei que eu vou fazer. É interesse meu fazer. Eu vou fazer. Só que eu ia fazer hoje. E eu acordei e você já fez. Você fez de madrugada o negócio. E aí, eu olhei pra ele, gente, e falei assim, meu bem, deixa eu te falar uma coisa. Sabe sobre o que é o Natal? O Natal é sobre Jesus. É o nascimento de Jesus. É alegria, é leveza. É a gente compartilhar o pão, é a gente sentar na mesa. Falei, não tem nada mais importante do que a gente celebrar o nascimento de Jesus. E sabe onde que isso vai começar? Vai começar aqui, nesse quarto agora, comigo e com você. Eu não quero peso. Pela primeira vez, o Natal vai ser na nossa casa. E vai ser bênção. Não vai ser perfeito. Não vai ter decoração perfeita. Não vai ter comida perfeita. Mas vai ser perfeito, porque nós vamos estar junto, em comunhão, em paz, em alegria, compartilhando a vida de Jesus. Então, as pessoas realmente vão querer colocar peso na nossa vida. Elas vão trazer coisas que são acessórias, que não são essenciais. E cabe a nós a gente devolver. É devolver em amor. Não é devolver com raiva, não é devolver irritada. É sabendo que o outro vai errar, vai trazer responsabilidades dele pra gente, porque a gente como ser humano faz isso. Mas em amor a gente vai recolocando as coisas. O problema é quando a gente se bagunça. E aí a gente começa a pegar as coisas do jeito que as pessoas trazem. E aí a gente começa a achar que a gente tem que entregar, né? E aí a gente começa a fazer o quê? Ficar com raiva do outro, né? Então é isso. Ó, dei uma volta, acabei falando do Natal, né? De outras coisas. Mas tudo isso é para contar que nós não somos reféns de nada, tá? Nós não somos marionetes na mão de ninguém, nem de Deus, de ninguém. Já vi essas discussões na igreja, que a gente não tem liberdade, que já tá tudo... Não, nós temos liberdade. Se tem uma coisa que a gente tem de marca com o Pai, é a liberdade. Tanto que lá no Jardim do Éden tinha uma árvore enorme, que era uma porta de saída. Quer sair? A porta tá aqui, a árvore tá aqui, não precisa ficar. Tá? Nossa vida é assim. Existe um caminho, existe uma luz, existe um jeito certo de fazer as coisas, mas é uma escolha, nós temos liberdade para isso. E aí, olha só, a gente tem que tomar um cuidado, né, da gente não fazer isso com as pessoas, tá? Falar que as pessoas têm liberdade, que nós damos liberdade a elas, mas nós já fadarmos o destino dela. Então, a gente fala, pau que nasce torto nunca se endireita, por exemplo. É um ditado que a gente fala, isso não é verdade, tá? Por que ele pode se endireitar? Depende de quem? Depende dele. Ele tem liberdade para. Nós sempre somos aquele que tem liberdade para. E aí eu trouxe aqui um exemplo que tá lá no livro do Frankl, tá na página 45. É um livro que chama Sede de Sentido, tá? Para os psicólogos de plantão. Bom dia, Vanderleia. A Cícera, tem pessoas que não deveriam ter liberdade. Ai, Cícero, isso é engraçado. Pois é, quem não tem responsabilidade, né? Então a gente tem que entender que a liberdade, ela denota responsabilidade. Então, olha só, lá no livro do Frankl, eu tenho um exemplo que ele vai contar. Ó, olha que interessante, era um casal, né, que estava voltando dos Estados Unidos. Eles tinham ido para Viena e lá em Viena eles conversaram com o assistente do Frankl. Foram fazer uma sessão. E eles falam assim, ó, a gente está numa confusão aqui incrível. A gente percebeu que a gente tem um grande problema. Esse casal, eles estavam fazendo um projeto de caridade lá na África, os dois. E aí eles participaram de uma terapia em grupo, antes de ir para esse projeto de caridade. E aí o psicólogo falou assim, o terapeuta, para que vocês querem ir para a África? Então, antes de ir, eles iam passar por essa sessão. Aí eles falaram assim, a gente gostaria de ajudar pessoas que fossem mais necessitadas do que nós.
E aí o terapeuta fala assim: ah, então vocês se sentem superiores a essas pessoas. Aí o casal falou: olha, eu acredito que a gente tem habilidades, a gente tem conhecimento que eles não têm, que a gente pode transmitir para eles. Aí o terapeuta fala assim: então vocês estão admitindo que no fundo do inconsciente de vocês tem uma forte tendência que os força a mostrar sua superioridade sobre as outras pessoas. Gente, olha a loucura da conversa. Aí o casal fala assim: nossa, a gente estava aqui em missão, achando que a gente ia ajudar, né? Agora você está falando que a gente quer ajudar porque a gente se sente superior. E porque a gente se sente superior, né? A gente quer forçar, mostrar essa superioridade para as outras pessoas. A gente nunca tinha encarado por esse lado, né? Eles falam: mas o senhor é psicólogo e o senhor deve saber como que as coisas são. Então, talvez, no fundo, aquilo que eu pensava que era bom, não é. Aquilo é ruim. Então, olha só. O que o psicólogo está fazendo aqui com esse casal é tentando mostrar para eles que aquilo que está chamando eles para missão, para a África, não é um ideal que está na frente, não é um sentido grande, não é uma convocação, mas é algo que está atrás. É o ego deles, é a arrogância deles, né? Que existem motivos que antecedem aquela ação. E, gente, aqui eu quero... Por que eu trouxe isso aqui? Porque eu quero chamar a atenção de vocês para uma coisa. Lembra que eu estava falando para vocês da iatrogenia, né? Que é quando a gente vai buscar uma ajuda e aquilo ali piora o nosso estado. Piora por quê? Porque qualquer ajuda que a gente vai buscar, tudo precisa iluminar a nossa vida daqui para frente. A gente pode olhar para trás. Nós precisamos saber da nossa história. A gente precisa conhecer a nossa história. Mas não dá para eu ficar com um olhar fixo. É quase... Pensa só, é como se tivesse um grande gigante e os pés dele estão para frente. O corpo dele está para frente. Tá tudo voltado para frente. Ele anda para frente. Mas ele sabe, ele tem uma consciência, o olhar dele está para frente. Mas ele tem uma consciência do caminho que passou. Ele não apaga o passado dele. O caminho que passou tá nele, tá dentro dele, como uma referência do que não fazer, do que fazer de novo, do que melhorar, do que multiplicar. Então, as nossas histórias da nossa vida, os nossos traumas, as nossas dificuldades, aquilo que não deu certo, é claro que isso não vai apagar dentro de nós. Isso precisa ser uma referência. Para quê? Para que a gente não caia novamente nos mesmos buracos que a gente caiu, ou que a gente não passe pelas mesmas situações, mas sabendo que a nossa caminhada é para frente. Existe um grande ideal. E às vezes quando a gente se dispõe a fazer, por exemplo, processo de terapia, e o profissional fica muito olhando para essas coisas para trás e tentando escarafunchar, igual esse terapeuta aqui, estava tentando fazer o quê? Encontrar a real motivação desse casal de ir para a África. Mas ele tinha um bem ali na frente dele, tinha um bem muito grandioso, que era o desejo dessa família, desse casal, de dispor a vida, de ajudar, de fazer uma caridade, né? E é claro que a gente pode começar a procurar partes mais neuróticas disso dentro da pessoa, então de onde que isso surgiu e etc. Mas onde que isso vai levar? Será que não é muito, mesmo que tivesse alguma intenção ali de porque eu me sinto superior, ainda assim, será que não era mais importante a gente ressaltar o desejo de bem que eles estavam proclamando, mesmo que aquilo ali não fosse 100% da verdade? Será que não era mais importante ressaltar o desejo do bem? Esse casal vai, e aí vai viver experiências lá com Deus, com esse povo, vai ser quebrantado, vai ser consertado, vai ser forjado. É isso que traz cura, é isso que traz vida. A gente tem que parar de ficar tentando desmascarar o outro. Ahá, agora eu conheço a sua história, eu sei como você pensa, eu sei como as coisas são. Qual que é a utilidade disso? Não tem amor, isso não tem amor. Sabe por que talvez um profissional faz isso? Porque o profissional se sente inseguro. E aí ele quer mostrar para o paciente que ele sabe mais do paciente do que o próprio paciente. Só que é um processo iatrogênico, adoece,
porque não mostra as virtudes, não mostra o bom. Vamos levar isso aqui agora, vamos sair do setting terapêutico e vamos para o dia a dia? Quando às vezes seu marido, por exemplo, eu gosto de falar dos maridos porque geralmente a gente tem mais dificuldade, né? Porque convive mais junto, casamento, a gente tem que estar sempre refinando, né? Questão para poder estar junto, para poder viver uma vida boa, porque casamento não é um lugar de arrastar corrente. Casamento é lugar da gente se alegrar, né? Da gente se regozijar, é lugar da gente chegar mais perto do Pai, a gente se aproxima de Deus através da vida dos nossos maridos, né? Então vamos supor que seu marido, você vai para uma festa e ele não quer ir para a festa, mas aí ele te acompanha para a festa. Ele fala, tá bom, eu vou estar lá para estar com você, mas eu não tô com vontade de dançar, não tô com vontade de comer, não tô com vontade de fazer nada. E ele vai, e ele fica na dele. E aí às vezes você vai brigar com esse homem depois. Por quê? Porque ele não fez, ele foi, mas ele não fez, ele não participou. Gente, ele foi. Vamos olhar para o bom, vamos olhar para o bem daquela ação. Ele quis acompanhar, tinha uma boa intenção, que era de estar junto de você, era estar perto de você. Talvez as coisas não vão acontecer exatamente como você queria, exatamente como até poderia acontecer. Mas não minimize a grandiosidade das pequenas ações das pessoas que estão ao seu redor. Valorize, fala assim, poxa vida, ela teve liberdade para não ir, mas ainda assim ela escolheu. E aí eu vou valorizar, porque eu também tenho liberdade de valorizar isso ou não. Mas eu vou valorizar, porque isso vai engrandecer o nosso relacionamento, né? Então o Franco ele vai falando que a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não ficar preso nos motivos que antecedem as ações. Para a gente não ficar tentando encontrar o problema das coisas, mas que a gente consiga ter esse olhar do grande que me chama, do maior que me chama, né? Do sentido que me chama, que me convoca, do ideal, né? Que está à frente. Então, quando a gente conversa sobre essas coisas, será que o ser humano ele é livre ou ele não é livre, né? Nós estamos aqui falando dessa questão da liberdade. A liberdade de olhar para uma situação, a liberdade de escolher algo, a responsabilidade a partir dessa liberdade. Mas olha só, a gente pode trazer algumas contradições aqui na conversa, né? Será que nós somos livres ou não somos livres? Somos livres. Aí o Frankl vai falar que a gente tem alguns condicionantes, tá? Quem for anotar, anota. Esse aqui é legal. A gente tem alguns condicionantes. Que são 3. Ele chama de destino. Nós temos 3 grandes destinos. O primeiro destino é o destino biológico. Então, o ser humano é um ser livre? Vamos lá, hein? Tá bom, a gente tá vendo que Jesus veio para trazer a liberdade. Mas nós somos livres? Tá, aí Frankl fala, peraí. Antes da gente falar dessa liberdade, se a gente é livre ou não, vamos ver aquilo que a gente não tem liberdade, que são 3 destinos. Tá? Então, eu tenho um destino biológico, eu tenho um destino psicológico e eu tenho um destino sociológico. Vou falar aqui muito resumidamente, qual que é o destino biológico? Meu corpo. Meu corpo é um destino biológico, minha cor é um destino biológico, né? Doenças que eu possa vir a ter, elas são, em grande parte, um destino biológico, elas estão fora do meu controle, né? Quando aparece, por exemplo, algo em mim, um destino biológico. Ah, Ludo, mas isso aí pode ter sido, pode ter iniciado por causa de outras questões também. Sim, mas eu tinha uma predisposição biológica, que independe de mim, tá? E é muito interessante, ele vai falando, inclusive, por exemplo, sentir fome, sentir calor, sentir dor, isso tudo é destino biológico, a gente não foge disso, a gente sente essas coisas. Né? A gente sente fome e pronto, não tem o que fazer, né? Com aquele sentimento. Ele conta, era esse aqui que eu queria contar. Ele conta de 2 irmãos gêmeos idênticos, univitelinos, e moravam separados. E ele fala que aí uma hora recebe uma carta falando que estava tendo alguns surtos psicóticos, o irmão estava tendo alguns surtos psicóticos e ele também estava tendo surtos psicóticos na mesma época. Olha que interessante, uma questão, um destino biológico, né? Puramente.
E a gente tem a dimensão psicológica. A dimensão psicológica é o temperamento que a gente nasce, por exemplo, o nosso jeitão de fazer as coisas. Todos nós, a gente nasce com uma certa tendência natural. Morena, você falando que tá sem som pra todo mundo? Pois me conta aí, gente. Isso aqui é tão legal. Alguém me fala aí se tá sem som ou se tá bom pra gente poder prosseguir. Tá dando delay, né? Tá normal, Antônia? Fechou. Eu vou seguir então. A Jéssica me falou que tá normal. Tá bom. Morena, às vezes sai e volta, tá? Sai e volta de novo. Então, olha só. Flavinha falou que tá normal. Marivalda, tá bom, gente. Fechou. Então, olha só. Esse destino biológico que é do meu corpo, eu tenho liberdade sobre isso? É essa a pergunta, né? O destino psicológico, que é meu temperamento, eu tenho liberdade sobre isso? O que é o temperamento? É a minha tendência natural de fazer as coisas. Vocês vão ver que tem nenenzinho que é muito mais voltado para o mundo, para as coisas do mundo. Ele é mais audacioso, ele é mais corajoso. E tem bebezinho que é mais introspectivo. Claro que a gente tem experiências, né, lá na barriga da mãe, mas está dado. Isso aí fez um caminho. Já eu nasci com temperamento, eu vou morrer com aquele temperamento. Aquilo ali não muda. Eu tenho um destino psicológico, né? E o outro destino é o destino sociológico, que é a religião, né? Eu fui criada numa religião, eu fui criada dentro de uma cultura, eu nasci num país. E isso tudo vai delineando aquilo que a gente chama de destino, né? Então, eu posso falar que eu não escolho o meu destino, que ele é um fato, ele é factual, ele não é facultativo, tá? Então, o destino sociológico, biológico e psicológico é factual, não é facultativo. Onde está a liberdade? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, onde está a liberdade? Vitor Frankl nasceu em 1905. Vou responder, tá? Nós vamos responder. Mas vai me contando aqui o que vocês estão pensando. Vitor Frankl nasceu em 1905. Ele pôs o pé em 2 guerras mundiais. Ele escolheu nascer em 1905? Não. Ele escolheu estar em Viena, nascer em Viena? Ser judeu em Viena? Não. Não escolheu. Ele foi, Elis, na decisão. Legal, Elis, vamos conversar. Ele escolheu o campo de concentração, privação de sono, infestação de inseto. Gente, vocês sabiam que os campos de concentração tinham albergues que cabiam 200 pessoas? Sabe quantas que dormiam lá? 1.600. Vocês imaginam o tanto de bicho, o tanto de sujeira? Vocês imaginam o cheiro daquele lugar? Eram camas que cabiam 2 homens, só na madeira, sem colchão, e dormiam 9, um em cima do outro. Eles tinham 2 cobertorzinhos, temperaturas abaixo de 0. Eles faziam xixi um em cima do outro, eles defecavam um em cima do outro, eles acordavam com os ombros deslocados. Destino, foi um destino. Frankl não escolheu nada disso. E aí Frankl fala que uma das piores coisas que aconteciam no campo de concentração não era nem um castigo físico. Era o jeito que os guardas alemães olhavam para eles. Porque olhavam para eles como se eles não fossem pessoas. Olhavam para eles como se olhava para bicho. Um bicho que eu não tenho afeto. Ele falava que isso era a pior dor. Eles não tinham empatia, não tinham reciprocidade. Será que a gente pode falar de liberdade dentro de um campo de concentração? Existe liberdade dentro de um campo de concentração? Vamos pensar? Dá para falar de responsabilidade dentro de um campo de concentração? Tem uma cena no livro Em Busca de Sentido. Gente, quem ainda não comprou, eu vou convocar vocês a comprarem, tá? Leitura deliciosa para qualquer um, não precisa ser psicólogo, isso aqui é muito, muito legal, livro de cabeceira. Ele vai falar quando ele vai chegar em Auschwitz. Quando ele tá chegando lá, ele desce e aí ele vê alguns judeus igual ele, com as bochechinhas rosadas, gordinho. E ele fala assim, nossa, não deve ser tão ruim,
né? Não deve ser tão ruim estar aqui. Mas por quê? Porque aqueles judeus, para terem um prato a mais de sopa, eles judiavam dos outros judeus, eles trabalhavam para os alemães. Então, isso não é uma escolha? Não está ali uma liberdade? Não teria liberdade de não fazê-lo, mas mesmo assim eu decido sê-lo? E aí ele fala, gente, ó, isso aqui é muito bonito, ó. Dentro de um campo de concentração, todas as dimensões estão comprometidas, a biológica, a psicológica e a sociológica, tá tudo comprometido. É por isso que eu falo para vocês que a gente precisa muito alcançar o espiritual, porque existem momentos na nossa vida que as nossas dimensões podem estar todas comprometidas, a biológica, a sociológica, a psicológica. E nós precisamos alcançar o espiritual, é o único jeito. O Cláudio Garcia Pintos, que é um professor, ele fala que existem momentos da nossa vida que a única saída é por cima. Olha que lindo, é como se a gente estivesse num labirinto e a gente só sai desse labirinto por cima. Onde que está a liberdade? Num campo de concentração. Aí olha aqui, deixa eu ler isso aqui para vocês. Olha o que ele fala. O ser humano tem dentro de si um espectro de potencialidades que é gigantesco. E o que o ser humano pode ser? Desde um porco imundo até um grande santo. A atitude que nós vamos tomar, gente, presta atenção, a atitude que nós vamos tomar é ela que nos determina e não a situação na qual eu estou submetido, não o destino ao qual eu fui imposto. Lembra que eu falei para vocês, tem 3 destinos. Não é esse destino que vai me determinar. O que vai me determinar é a atitude que eu vou tomar frente ao destino que me foi imposto. Cada um de vocês aqui tem um destino, tem uma história, tem uma condição. A pergunta é, o que vocês fazem com isso? Aí está o sentido da vida. É o que eu faço, Deus? O que o Senhor quer que eu faça com essa vida que o Senhor me deu, com esse marido que o Senhor escolheu, com esses filhos que o Senhor me entregou? O que o Senhor quer que eu faça com esse trabalho que hoje é o que eu tenho? Não é o melhor do mundo, não gosto, não quero. Mas como? Como eu posso ser grande aqui? Como eu posso ser luz de Deus nesse lugar? Como que eu posso incendiar as pessoas? Como que eu posso mostrar a luz do Espírito Santo? Qual que é a decisão que eu tomo? E aí ele fala, né? O ser humano é um ser que sempre decide o que ele é. O ser humano é o que inventou a câmara de gás, mas é também aquele que entrou na câmara de gás, cabeça ereta, para cima e uma oração nos lábios. Esse é o ser humano. Aquele que sempre decide, não o que ele terá ou não, mas o que ele fará com aquilo que ele tem. Gente, isso aqui é muito forte. Então, quais potencialidades? Pensa só na sua vida como uma vida de potencialidades. Muitas coisas podem acontecer. Você pode fazer muitas coisas hoje. Você pode ser diferente daquilo que você sempre foi. Você tem liberdade, mas não é uma liberdade total, é óbvio que não. É uma liberdade dentro de certas condições. Você tem certas condições. Você tem certas limitações. Mas se você ficar preso na limitação e na condição, você abre mão de uma liberdade que Jesus pagou caro para conseguir para você. Pagou preço de sangue e preço de cruz. E você fica se vitimizando, olhando as condições e olhando as circunstâncias. Gente, todo mundo tem condição e todo mundo tem circunstância. E aí você fala, mas tem gente que a circunstância é melhor. Tá bom, tem. E aí? Sua vida não tá assim. Como é que nós vamos fazer? Como que nós vamos movimentar, então? Nós vamos ficar falando do outro, o mundo é injusto, Deus é injusto, nós vamos entrar nessa? Como que isso te ajuda? É isso que eu quero conversar com vocês. Como que isso ajuda? Se vocês não responsabilizarem pela vida de vocês, encarando a circunstância que vocês têm, e a partir disso caminhar, a partir disso progredir, a partir disso crescer, entendendo que vocês são seres humanos com liberdade possível de escolha. Quando a gente está num campo de concentração, nas piores das circunstâncias, ainda assim, ali, a gente poderia exercer a responsabilidade. Tinham judeus que traíam seu próprio povo em troca
de um prato de sopa. E tinha outros que davam a vida. E eu quero terminar, gente, contando essa história para vocês. Tem uma história que talvez vocês conheçam, que é do São Maximiliano Maria Kolbe. Quando eu escutei pela primeira vez, isso aqui me marcou muito. Ele foi reconhecido pela Igreja Católica como santo e foi reconhecido pelos judeus. Tem um monumento lá em Israel com o nome dele, né? Então é muito, muito interessante isso, né? Uma pessoa aí que foi elevada, né? Por dois povos, né? Por duas religiões diferentes, distintas. E São Maximiliano, ele estava no campo de concentração, ele era um padre. E ele foi para esse campo, e ele estava lá em Auschwitz. E aí um dia um prisioneiro me foge de Auschwitz, conseguiu fugir. E aí o general de Auschwitz fala assim, beleza, esse cara fugiu, vão morrer 10. Vou escolher 10 pessoas aqui para morrer, para vocês aprenderem que aqui não foge. Então, o que ele fez? Ele fez fila com todos os prisioneiros no campo e começou a escolher 10 para morrer em uma situação terrível. A morte seria, eles iam tirar a roupa dessas pessoas, iam jogar elas num quarto escuro, lá embaixo, assim, meio subterrâneo, e ali elas iriam ficar sem roupa, muito frio, né? Sem comida, sem água, até morrer. Era essa a morte, era uma morte cruel. E aí, nessas escolhas, ele escolhe um cara, se não me engano, o nome do cara era Francisco, e aí esse cara começa a chorar e a clamar. E ele fala, eu tenho filho, eu tenho família, eu não posso morrer, eu preciso cuidar deles. E aí o Maximiliano vê aquilo, aí ele fala assim, ele começa a caminhar, ele sai da fila e ele caminha para falar com o general. E falam que ali já está um milagre, porque se um prisioneiro saía da fila, esse prisioneiro ele era fuzilado. E ninguém atirou no Maximiliano. E ele anda, e ele chega para falar com o general, e ele fala assim, me pega no lugar desse homem. Eu não tenho filho, eu não tenho família, eu não tenho ninguém que eu preciso cuidar. Me pega no lugar desse homem, eu quero dar minha vida no lugar desse homem. E fala que o general titubeou, que ele quase que mata ali o Maximiliano e pega o outro mesmo, né? Porque, olha só, gente, ele saiu da fila, e ele vai me falar com um general que achava que eles não eram nem pessoa, né? Tratavam eles mais abaixo do que bicho, do que animal. Mas o general escuta, e aí fala que ele está o segundo milagre. Ele escuta e ele aceita, e ele troca a vida daquele pai de família pela vida do Maximiliano. E aí conta que ele é colocado lá, ele já tinha mais de 47 anos, coloca ele lá naquele buraco, e estava muito fraco, né? Muito fragilizado, ele tinha uma pneumonia. E ele não morre, gente. Ele ficou por mais de 2 semanas sem comer, sem beber. Fala que escutava os cantos deles. Ele fazia missas lá embaixo. Fazia orações, orava pelas pessoas. E conta que era tamanho, assim, um milagre. O que aconteceu naquele buraco, né? Que eles tiveram que injetar uma injeção no Maximiliano para ele poder morrer. Né, injetaram lá um veneno e aí ele morreu. E eu acho essa história muito bonita e eu quis trazer aqui para vocês para falar que por pior que seja a situação, se a gente entende que a nossa vida tem um sentido, se a gente caminha para esse sentido, se a gente lembra, né, se a gente reconhece que Jesus deu a vida por nós, para que nós exercêssemos a nossa liberdade, não é qualquer liberdade. A Cícera começou a falar ali, ela falou, não era todo mundo que tinha que ter liberdade. Eu concordo, viu, Cícera? Porque a liberdade, ela precisa ser acompanhada de responsabilidade, porque senão ela vira libertinagem. Vira libertinagem, a gente começa a fazer bobeira atrás de bobeira. E aí a gente machuca não só a nossa vida, mas a vida das outras pessoas. Nós temos que lembrar que nós somos aqueles que sempre temos escolha, nas piores das circunstâncias. Nós podemos ser grandes santos ou podemos ser porcos imundos. Isso depende de nós. A gente pode hoje repetir a mesma história, continuar uma vida no mesmo padrão, reclamando das mesmas coisas, imersos nos mesmos vícios. Ou nós podemos decidir olhar para cima, decidir escutar a voz daquele que nos chama e numa atitude de humildade, de submissão, de entendimento. Falar, Senhor,
eu te agradeço pela minha liberdade. E ela é para ti. A minha liberdade é para te servir. E eu vou te servir nas pequenas coisas, naquilo que me é dado hoje. Qual que é o sentido da vida? O sentido da vida é a própria vida. A vida clama a gente. A vida convoca. A vida chama. Viu? É isso, minhas lindas. Bom demais estar aqui com vocês. Eu espero que tenha acrescentado um pouquinho aí na vida de cada uma e que a gente possa ser luz, né? Que a gente possa agir com responsabilidade, com ousadia, com coragem, para que a gente possa ser maior do que as condições que muitas vezes nos foram impostas, né? Ó, amanhã estamos aqui, 7 horas da manhã, vou deixar a live salva, quem puder compartilha, quem puder deixa comentário, me conta aí o que você aprendeu na live de hoje, viu? Me deixa mensagem, é importante, e amanhã a gente tá junto, 7 horas, um beijo grande no coração, fica com Deus, um dia abençoado para vocês.